Beleza? Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de Esther, Esther capítulo 2, versículo 21. Enquanto você abre, vou falar algumas informações aqui rapidinho sobre essa semana, né? Na semana passada, pedi oração para vocês, estive em Belo Horizonte, nós tivemos lá uma reunião com a Global, né, um alinhamento daquilo que tem acontecido com relação à nossa igreja. E, enfim, para tranquilizar vocês, foi um tempo muito bom, um tempo que agradou muito o meu coração. Realmente, Lagoinha vai viver uma nova visão, e uma visão do qual eu e a pastora Flávia temos orado há muito tempo, que é aquilo que nós vivemos aqui como igreja. Então, foi feito um realinhamento e passado uma nova visão para que cada igreja possa ter a sua autonomia, assim como já tem, né? Então, aqui nós somos um CNPJ individual, nós fazemos tudo de acordo com a generosidade de vocês, é 100% da generosidade de vocês. Então, é assim que nós vivemos igreja aqui em Sumaré, não temos ajuda externa, é aquilo que vocês fazem, isso vai continuar, isso é maravilhoso, mas também para que cada igreja possa viver a sua realidade. Então, não para ficar avançando e colocando coisas que às vezes não consegue, mas que, se necessário, dá 2 passos para trás, né? Vai para um prédio menor, enfim, que seja a igreja, que acolha pessoas, possa cuidar de pessoas, e não algo que seja voltado para atrair apenas de uma forma que as pessoas não se sintam amadas e cuidadas. Então, foi basicamente isso que foi falado lá. Então, acredito que Deus tem trazido aí um novo tempo sobre a nossa igreja, né? O pastor Lucinho, que está agora aqui dirigindo a Lagoinha Alphaville, é um pastor extraordinário, né? A nossa igreja vai completar 70 anos, então não é uma igreja nova, é uma igreja com uma história muito linda, que Deus possa continuar escrevendo essa história dessa maneira, né? E assim como foi falado lá, eu falo aqui para vocês, que de tudo aquilo que está acontecendo, a nossa oração tem que ser qual? Para que Deus revele toda a verdade, toda a verdade. Que quem estiver envolvido, que pague aquilo que tem que pagar. Essa é a nossa oração, como igreja, para que isso aconteça. E nós colocamos diante do Senhor tudo aquilo que somos como igreja. E eu, como pastor Edu, sempre falo para vocês e digo aqui, nós estamos aqui debaixo de uma missão, daquilo que Deus nos colocou, aquilo que Jesus nos colocou para fazer, Jesus nos chamou. Jesus nos chamou. E hoje estamos debaixo de uma denominação, da Lagoinha, e que segue os princípios do Senhor, é uma igreja que prega a verdade, que prega a palavra. Você que está aqui, você vê, nós pregamos a palavra de Deus, nós pregamos aquilo que Cristo é, nós pregamos. Mas se um dia, por algum motivo, acontecer algo que nós entendamos que isso fira os princípios do Senhor, nós estamos aqui chamados por Jesus, amém? Então, naquilo que vocês tiverem dúvidas, eu me coloco à disposição para que a gente possa conversar, para que a gente possa ter esse tempo juntos. Estamos aqui para servir cada um de vocês, mas nós continuamos com o coração alegre em servir essa igreja, no qual sempre foi uma igreja bíblica, cristocêntrica, e que busca cada vez mais alcançar pessoas para Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos para a palavra do Senhor, então. Hoje, o nosso último capítulo, digamos assim, da nossa série Não Desista, Não Desista. Então já venho aqui falar para você, se você veio aqui essa noite desanimado, desesperado, se você veio aqui falando assim, não tem razão para viver, Deus tem uma palavra poderosa para você, que todo espírito de morte caia por terra em nome de Jesus, porque nessa noite é noite de vitória, é noite de resgate, é noite de libertação, é noite de vida, para você essa palavra. O tema da mensagem essa noite é razões para viver, razões para viver. Então Deus tem uma palavra para você, palavra de ânimo, uma palavra poderosa. Amém? E nós vamos começar lendo o capítulo 2 do livro de Esther, do versículo 21 ao 23, que diz assim, ó: Naqueles dias, quando Mordecai estava sentado junto à porta do rei, 2 eunucos do rei, que se chamavam Bigtan e Teres, e eram do corpo da guarda, ficaram indignados e planejaram matar o rei Assuero. Isto chegou ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Esther, e Esther disse ao rei em nome de Mordecai. Investigou-se o caso e era fato, e os 2 conspiradores foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas diante do rei. Presta atenção nisso aqui. Mordecai
um homem de Deus, Mordecai, havia sido exilado. Ele estava ali na Pérsia como escravo, mas elevado em algumas posições. E ele ficou sabendo de um fato, uma conspiração contra o rei. No seu papel de homem, de caráter, mesmo sabendo os riscos que ele correria ali, ele comentou isso com a sua prima e filha adotiva, Esther, para que ela pudesse falar ao rei. No começo ela falou assim, como que eu vou chegar diante do rei e falar alguma coisa que não pode chegar assim na presença do rei falando, né? Não pode. Mas, enfim, tudo correu bem, realmente era uma conspiração, e aqueles homens foram mortos. Eles queriam matar o rei, mas foram mortos. Guarda essa informação aí para vocês, que é muito importante, muito importante. Mordecai, olha que interessante, ele era da tribo de Benjamim, descendente de Quis, ligado à genealogia do rei Saul. É interessante como Deus chama sempre, na grande maioria das vezes, os homens da tribo de Benjamim, né? Nós falamos aqui sobre muitos personagens durante essa série, e a maioria da tribo de Benjamim, que se considerava a menor tribo, homens pequenos, homens que não tinham ali condições, e Mordecai era dessa tribo. E ele estava ali, e pensa bem, a maioria de nós, se tem uma oportunidade de aparecer na vida, se tem uma oportunidade de crescer, a gente aproveita. E ele teve essa oportunidade dele mesmo chegar diante do rei, mesmo correndo risco ali de vida, por não poder chegar assim na presença do rei, mas falar assim, ó, estão conspirando contra você. E se isso fosse provado que era verdade, com certeza ele poderia se beneficiar disso. Mas ele não fez. Ele falou com Esther, e Esther falou, e ficou por isso mesmo. O rei não foi morto. Mas olha só, presta atenção. Olha o que aconteceu logo após tudo isso aqui. O capítulo 3, versículo 1 diz assim, ó, depois disto, o rei Assuero engrandeceu Amã. Engrandeceu quem? Amã. Filho de Amedata, Agagita, e o exaltou, e lhe deu um cargo mais elevado do que o de todos os oficiais que estavam com ele. Quem foi que livrou o rei da morte? Quem foi? E por que ele fez isso com Amã? O tema da mensagem dessa noite é razões para viver. E muitas vezes a gente se desanima, a gente fica entristecido, a gente perde a razão de viver e de fazer tantas coisas na nossa vida, porque a gente se sente injustiçado, porque a gente se sente menosprezado, porque a gente entende que aquilo que nós estamos fazendo hoje é relevante e que as pessoas não reconhecem o outro muitas vezes. A gente desanima, a gente para, a gente desiste de tantas coisas. E aqui aconteceu isso com Mordecai. Ele fez um ato de amor com o rei e recebeu o quê? Nada. Nada. Mas Amã foi elevado ao mais alto cargo. Versículo 2. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam diante de Amã, porque esta era a ordem do rei a respeito dele. Então presta atenção, não parou por aí não, tá? Então não foi só elevar o nome de outra pessoa e não o seu. Mas agora você vai ter que reverenciar essa pessoa aí. Porque a palavra diz que todos tinham que se prostrar diante de Amã. Então vamos lá. Mordecai, porém, não se inclinava e nem se prostrava. Versículo 3. Então, os servos do rei que estavam à porta perguntaram a Mordecai: por que você está transgredindo as ordens do rei? Dia após dia eles falavam com Mordecai, mas ele não lhes dava ouvidos. Então contaram isso a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam em pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Quando Amã viu que Mordecai não se inclinava nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém, julgou que era pouco nos seus propósitos atentar contra Mordecai, porque ele havia declarado de que o povo
de que povo era Mordecai. Por isso, Amã procurou destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino do rei Assuero. Feche seus olhos. Espírito Santo, nessa noite colocamos diante de Ti, Pai, a Tua palavra, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor venha de encontro, Pai, a cada realidade, a cada pensamento, que a Tua palavra possa penetrar e trazer vida nessa noite, Pai. Fale conosco, Espírito Santo, e tenha liberdade. Nós já Te agradecemos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Razões para viver. Quais os motivos que você tem para viver hoje? Quando nós vemos essa história, cada vez mais vai ficando assim, cara, complicado. Imagina, você é um homem de bem, uma mulher de bem, você faz o bem, você está aqui fazendo tudo aquilo que realmente é agradável, você livra, né, alguém que você ama ou alguém que é superior a você da morte. Aí no fundo, você espera um reconhecimento, né? Você fala assim, olha, você é reconhecido, agora eles vão olhar para mim. Aí levantam outra pessoa que não tem nada a ver com aquilo que aconteceu, e essa pessoa com um coração totalmente diferente do seu e que começa a trazer novas realidades, e uma delas é que você agora vai ter que ferir um dos seus princípios, que é adorar somente a Deus e se reverenciar diante de um homem. E aí? Como que fica? E a revolta? A primeira revolta, talvez, que você teria numa situação dessa era contra Deus, né? Falar, Deus, não é possível que você está olhando para mim aí não. Não é possível, olha tudo que eu estou fazendo aqui, estou fazendo tudo que é bom, e aí vem, né, tudo isso contra mim, e agora ainda vou ter que me prostrar diante de um homem. O que você faria? Será que nesse momento de revolta seu, será que algum momento de revolta que você já teve perante ao Senhor, você acabou se prostrando diante de homens? Você acabou se prostrando diante de coisas, diante de prazeres dessa vida, porque as coisas não aconteceram da maneira como você imaginou, desejou, ou de acordo com as bondades que você fez, e você se rendeu e se prostrou diante de homens? Porque Mordecai aqui começa nos ensinando que não. Não importa aquilo que aconteceu depois que ele fez algo bom. O que importa é que ele continue fazendo aquilo que agrada ao Senhor, que agrada a Deus. E a palavra vai nos dizendo tantas coisas que são extraordinárias. Extraordinárias. Segundo as pesquisas mais recentes, as principais razões para que nós possamos viver é relacionado à família, é relacionado aos relacionamentos afetivos, relacionado à saúde, propósito, trabalho, a nossa fé. A nossa fé. O primeiro ponto que quero falar com vocês essa noite, quais são as suas motivações para viver hoje? Se você pudesse fazer uma lista aí, quais são as suas motivações para viver hoje? Talvez você está aqui e fale assim, pastor, não tem nenhuma motivação para viver. Minha vida não tem sentido mais. Talvez você seja um homem bom, assim como Mordecai, e nada tem dado certo na sua vida e você está aqui indignado. Ou talvez você já tenha se rendido, se prostrado a homens, se prostrado aos prazeres dessa vida, se rendido ao pecado e está aqui e não se sente digno de mais nada. Mas quais são as suas motivações? Quais são? Eu vou além. Hoje, diante do Senhor, como você seria reconhecido? Como alguém parecido com Mordecai ou alguém parecido com Amã? Amã, na sua primeira oportunidade, quando ele foi elevado, ele não ficou tranquilo não. Tudo o que ele podia fazer, ele fez. Aqui, quando ele viu que um homem não se prostrava diante dele, a palavra diz que ele não se contentou que somente aquele homem fosse morto, não, mas que todo o seu povo fosse morto. É o poder, é a ganância, é aquilo que a arrogância muitas vezes traz para que ele possa demonstrar a todos o quanto ele é poderoso. De que forma você seria reconhecido diante de Deus hoje? Como alguém leal a Ele? Como alguém íntegro? Como alguém que tem a sua fé inabalável? Ou alguém que se prostra
diante de tantas coisas, diante de tudo. Porque eu acho que para nós, algo que tem que começar a nos motivar, para que a gente entenda uma razão importante para viver, é que venhamos a ser reconhecidos, não pelas nossas conquistas ou pelas nossas posições, mas pela nossa lealdade ao nosso Deus, pela nossa fé em Deus. Não para que a gente possa ter o nosso nome engrandecido, não para que a gente possa viver numa arrogância, ser o superior aos outros, mas para que a gente possa viver em humildade, sabendo que Deus é aquele quem controla a nossa vida e a nossa história. Esse paralelo entre Mordecai e Amã é muito interessante para que nós venhamos a entender realidades diferentes que muitos vivem aqui. A forma que muitos agem. Porque Mordecai, ele não era movido pelas paixões desse mundo. Não era. Um homem que livra a vida do rei da morte, que assim fica tranquilo e não busca se beneficiar disso, já nos demonstra isso. A Bíblia não relata que ele foi casado. Não relata. Lembra que eu falei para vocês que dentro dos estudos, das pesquisas que temos atualmente, uma daquelas que fala de uma razão para que a gente tenha a viver é família, depois relacionamentos afetivos. A Bíblia não fala que ele foi casado. Pelo contrário, relata que ele adotou Esther, que era sua prima, após a morte dos pais dela. Ou seja, após uma tragédia, após um luto que ele viveu em família, ele, que era um homem que não era casado, provavelmente abriu mão de muitas coisas para poder cuidar de uma mulher, para poder cuidar de uma menina. Quem aqui tem um coração para fazer isso? Adotar uma criança. Adotar uma criança tem que ter um coração muito genuíno, gente. Muito genuíno. Porque quando você pensa nisso, você já pensa em quantas coisas que pode me acontecer por eu adotar alguém. Então era esse homem que não tinha a sua razão para viver, porque ele era casado, porque ele tinha um bom relacionamento. Ele não tinha uma boa razão para viver, porque ele estava bem na sua cidade, na sua casa. Ele era um exilado, ele era um escravo. Mesmo assim, ele abriu mão de muitas coisas. Quem é pai aqui sabe. Se renuncia a muitas coisas por amor ao seu filho. E ele renunciou a muitas coisas da sua vida por amor a alguém que nem era filho dele. Nem era filho dele. E a palavra vai relatando como ele vai ensinando Esther em bons caminhos, até chegar assim a oportunidade um dia de que ela pudesse se tornar rainha. E ele deu instruções, e ele colocou ela numa posição que ela pudesse um dia ser vista. E foi o que aconteceu. Através de um bom exemplo, através de boas atitudes, ele fez com que Esther se tornasse rainha. Possibilitou isso. Entenda como uma escolha muitas vezes muda, não só uma vida, mas muitas vidas. O dia que Mordecai escolheu adotar uma menina, ele nem imaginava, mas seria através dele, dessa menina, que todo o povo seria salvo. Todo o povo seria salvo. Ele era um homem honesto, um homem zeloso. Ele fazia apenas o que era certo, sem esperar nada em troca. Como falamos aqui, gente, ele evitou uma conspiração e mesmo assim não buscou vitrine. Não postou no Instagram, não falou nada. Ficou quietinho, ficou na dele. E não quis ter uma posição no reino persa. Não quis. Não quis. Aí talvez você está aqui essa noite com tantas mazelas, né? Falando assim, pastor, não tem razão para viver, porque até hoje eu não casei, até hoje eu não consegui construir uma família, até hoje, às vezes eu casei, mas não deu certo, está tudo bagunçado na minha vida afetiva, está tão complicado, como que eu posso ter razão para viver? Mordecai. Esse homem que nos mostra que não é sobre aquilo que as pessoas podem fazer em nós, mas aquilo que nós podemos fazer nas pessoas. Que muito mais do que aquilo que eu e você podemos conquistar aqui nessa terra, é aquilo que as pessoas podem conquistar através daquilo que eu e você deixamos, de um legado, de uma entrega genuína.
uma entrega genuína. E você está aqui desesperado porque não tem dado certo as coisas na sua vida. Hoje é aniversário da Gui hoje. Vamos dar os parabéns para a Gui. Cadê ela? Ela estava aqui. Aqui, parabéns para a Gui, né? Tá solteira, viu, gente? Ó, tá solteira. Tá aqui, ó, fazendo aniversário. Às vezes está com o coração apertado, falando, Deus, até hoje aqui, vai mandar o varão dessa vez ou não? Mas é uma menina zelosa, uma menina que serve ao Senhor. Mas a gente não consegue conhecer o coração de cada um de vocês. Só Deus sabe como está o seu coração. Só Deus sabe como estão os seus pensamentos. Aquilo que tem te tirado a paz. Aquilo que tem feito com que você fala assim, não, pastor, você não sabe o quanto que eu sou bom, o quanto que eu sou uma pessoa generosa, o quanto que eu sou uma pessoa genuína, zeloso, cuidadoso, assim como Mordecai. Tanto que eu tenho feito de bom, sabe o que eu recebi em troca? Nada. Mordecai também não recebeu nada não, gente. Pelo contrário. Pelo contrário. Aí você está aqui, aí você sabe o que está acontecendo? Você está fazendo tantas coisas hoje, esperando se beneficiar dessas coisas. Aí não vem, aí você se frustra, aí você fica sem razão para viver. Você fala assim, não dá mais. Essa vida dá tudo errado para mim. Tudo errado para mim. Às vezes você pega, você abre o seu aplicativo bancário e toda vez está no vermelho, é tão difícil, você fala assim, não dá, minhas finanças não fluem, minhas finanças não avançam, você trabalha, mas as coisas não acontecem. E você perde a sua razão de viver por causa disso, por causa de recurso financeiro. Você fica desesperado. Fica desesperado. Sabe por que a gente se desespera por causa de finanças? Vou falar uma coisa bem sincera para vocês, porque a gente quer viver uma vida que não é nossa. A gente quer viver uma vida que não é nossa. Quando você ganhava R$1.000 lá atrás, você não vivia como se tivesse R$1.000, você vivia como se tivesse 5. Hoje que você ganha 5, você vive como se tivesse 10, e assim por diante. Assim por diante. Você precisa entender a sua realidade hoje, aquilo que você precisa realmente, e não viver dos prazeres e dos luxos, porque muitas pessoas vivem. Muitas pessoas vivem. Eu brinquei na semana retrasada, estava conversando com alguns amigos, e eu falei assim, gente, sabe como que você consegue fazer as coisas? É querendo fazer. Eu falei assim, ó, quem já foi para a Europa aqui? Hein? Quase ninguém tinha ido. Eu falei, sabe por que você não foi? Porque você não quis. Eu falei para você, sabe por que você não foi para a Europa? Porque você não quis. Ah, pastor, não tem como. Fião, você vai comer um podrão ali na esquina, você gasta 80 conto, aí você sai 3 vezes por semana, você gasta R$400 por mês comendo um podrão na esquina às vezes. Você vai no restaurante, você pede iFood, você pede não sei o quê. Se você parar de fazer isso aí, você compra uma passagem para fora e vai e viaja. Parcela por mês e vai e viaja. São escolhas que você faz na vida. Só que você não se organiza, você vai só vivendo a vida. Ah, meus amigos estão saindo, meus amigos estão comprando essa roupa, meus amigos estão fazendo isso. E você vai também, você vai comprando, você vai fazendo. Quantos de nós aqui não compram um carro, parcela não sei quantas vezes, duro para pagar ali, difícil, aí tem seguro, tem não sei o quê. Assim, às vezes não era aquele carro que a gente podia comprar, mas a gente comprou. A gente sabe que é difícil, que para muitos de nós, para conquistar as coisas na vida, precisa comprar, precisa parcelar, precisa. Mas assim, coloque prioridades então. Não fique depois se martirizando, falando assim, ai, nunca viajo para lugar nenhum, nunca fui, olha, todo mundo vai, eu não vou. Não fica, porque você não está escolhendo fazer isso. Você não está escolhendo. Tem coisa, gente, que é assim. Eu e a Flávia, por exemplo, a gente está 1 ano e meio sem carro. Já falei para ela, se Deus quiser, em junho nós vamos comprar. Mas a gente está deixando de sair, está deixando de comer um monte de coisa. Falei para ela, para de comprar um monte de roupa aí, porque tem bastante roupa nesse guarda-roupa aí, pelo amor de Deus. Mas é prioridade. É gasto zero praticamente para poder depois lá na frente conseguir alguma coisa. Não é assim as coisas vão acontecendo. Você vai se organizando. Porque senão você sempre vai ficando em dificuldade. Mas as mazelas da vida vão nos afetando, vai deixando a gente mal. O sentido da vida vai muito além do que as recompensas dessa terra, do que os prazeres desse mundo. Fundamente a sua vida na palavra de Deus. Não dependa de pessoas, dependa do Senhor. Glorifique a Deus e tenha comunhão com Ele, para que você possa viver para Ele, para que você ame ao Senhor e assim você possa amar o próximo e servir ao próximo. Que Deus nos ensina que a gente precisa o quê? Desfrutar da vida. Você tem desfrutado da vida? Sabe por que às vezes você está infeliz aqui, você não tem razão para viver, que você não tem desfrutado?
você só conquista, você só trabalha, você só faz. Você tem que desfrutar. Você tem que parar um dia, você tem que ir tomar um sorvete ali na Praça do Macarenco ali e ficar de boa, vendo o céu, assim, as árvores. Mesmo que você não tenha ninguém, você tem o Senhor, você tem Deus, você precisa desfrutar da vida para você poder se alegrar. Então você vai viver sempre assim, essas mazelas, essas coisas. Não, se você já tem alguém, valoriza, porque quando você tem, você não valoriza, você trata de qualquer jeito. São 7 dias da semana e nem um dia você sai com essa pessoa, nem um dia você... Gente, sai e compra uma paçoquinha na mercearia da esquina, mas conversa junto, senta no banco da praça lá, filho, e conversa. Faz alguma coisa. A gente descobre que nessas coisas simples, realmente tem o que tem valor. Tem valor. O Noah, meu filho, tem 3 anos. Gente, sabe o que ele mais quer? É estar comigo, é a presença, o que ele mais quer. Seja para jogar um futebol junto, seja para brincar com o carrinho junto, qualquer coisa junto. É o que realmente faz sentido. E você cresceu, mas não mudou não. O que você quer é estar junto com alguém, o que você quer é ser ali abraçado, o que você quer é ser amado. Mas quando você estava, talvez você não fazia isso. Você deixava com que essas coisas passassem. Então, viva em alegria, viva em gratidão ao Senhor. Porque o inimigo, gente, quer te corromper. O inimigo quer te levar para os caminhos que não são do Senhor. O inimigo quer que você valorize mais as coisas, mais as conquistas do que as pessoas. O inimigo, ele quer te fazer desistir. Ele quer te levar a uma desesperança profunda, um esgotamento emocional. Ele quer de tirar o pertencimento. Primeiro ele tira o pertencimento da sua casa, você não se sente pertencente na sua casa, você não se sente amado, você não se sente família mais ali, você depois perde pertencimento no seu trabalho, está trabalhando porque eu tenho que ter o dinheiro, depois você perde pertencimento na igreja, fala assim, ninguém gosta de mim, ninguém está nem aí para mim. Acaba o culto e fica aqui para você ver. Ó. Gente, eu tenho que mandar o povo embora. Dá quase meia-noite, eu falo, gente, vocês vão dormir não? Não vão dormir não? A galera fica aqui, né, fica conversando, né, fica aqui o tempo todo. Às vezes o povo vai embora aqui e fala, vamos para casa de não sei quem, vão, e todos vocês estão convidados. Só que você não fica, acaba o culto, antes de eu correr aqui, você já está lá no carro, não deu nem tchau. Foi embora. Mas você precisa se envolver, você precisa entender que senão você vai ficar esgotado emocionalmente, espiritualmente, você vai perder a razão de viver. Porque você não é valorizado, porque você não é reconhecido. Aí você se frustra com pessoas, você se frustra com situações, aí isso te leva a te frustrar com Deus, te leva a te frustrar com a igreja. Aí você coloca tudo e todos no mesmo pacote. Não é assim? É assim que você faz. É assim que você faz. Mas o desejo de Deus nessa hora é que você rompa esse ciclo, que você possa confiar nele. Assim como Mordecai fez um dia, confie no Senhor, continue confiando no Senhor. Mordecai, além de não ter sido reconhecido, foi substituído por Amã, trocado por outro. Sabe por quê? Na vida de um filho de Deus, é sempre o Pai que é glorificado. Se você é filho de Deus, toda a honra e glória é para Ele, não é? Por isso que Mordecai não esquentou a cabeça, não. Por isso que ele não quis a honra e a glória para Ele. E assim tem que ser eu e você. E você tem que saber essa noite, Deus te chamou, Deus te separou para que através da sua vida Ele seja glorificado e que pessoas sejam salvas através do testemunho vivo que é você que é a carta viva agora, é você que é o Evangelho, é você que é alguém que foi alcançado por Cristo, é você que é alguém que não vive mais a sua vida, mas que vive a vida de Cristo e que agora as pessoas leem o Evangelho através dos seus atos, através das suas atitudes, através daquilo que você prega, mesmo sem falar. Aí o nome de Deus é glorificado. O que Deus quer te ensinar é que a realidade da performance não substitui o fazer genuíno. Presta atenção nisso aqui. A realidade da performance não substitui o fazer genuíno. Não é sobre ser bom, mas sobre
você fazer o que é bom. É sobre você ser bom. Mas tem que fazer o que é bom. Não é sobre você ter uma boa performance em fazer as coisas. É você ser genuíno naquilo que você está fazendo. Porque olha só, Mordecai e Amã, performance e fazer genuíno. Amã foi exaltado, Amã era acima de todos ali. Uma boa performance agora, ele podia fazer aquilo que ele desejava. E Mordecai era aquele que fazia as coisas genuínas, aquele que não aparecia, aquele que não tinha o nome engrandecido. Mas ele não fazia aquilo que apenas estava no seu coração, ele fazia aquilo que estava no coração de Deus. Ele não fazia algo porque ele era bom ou mal, ele fazia o que era bom para que o outro se sentisse bem, e não para que ele fosse recompensado. Isso faz total diferença. Não é você ser excelente no que faz, mas as pessoas serem transformadas pela sua excelência em fazer. Aí é diferente. Você pode ser o melhor em fazer alguma coisa, mas se isso não transformar a realidade de vidas, não muda nada. Não muda. O que vai mudar é aquilo que você faz trazer uma excelência na vida das pessoas agora. Trazer transformação. Cuidado para que as suas raízes não te façam apodrecer, sucumbir. Não se mova, nem fique estagnado, buscando as recompensas dessa vida. E muito menos para que o seu nome seja engrandecido. Fundamente as suas raízes no Senhor. Ou seja, aquilo que nós temos falado aqui nessa série, que vai mudar a sua realidade, que vai te trazer uma razão para viver, é santidade. Santidade. A sua raiz tem que estar fixada em santidade. E quem é santo? Nós ouvimos aqui o tempo todo hoje. Quem é santo? É o Senhor. Deus é santo. A sua raiz tem que estar nele. Então, o segundo ponto é, se contente com o hoje. Para que você tenha razão para viver, se contente com o hoje. Não fique pensando no amanhã, naquilo que vai acontecer, naquilo que pode acontecer. Capítulo 5, versículo 9 ao 13 de Esther, diz que Amã ficou animado com tudo aquilo que tinha acontecido. Ele ficou alegre. Mas depois, quando Mordecai não se prostrou diante dele, ele ficou furioso. Ele fez tudo o que podia. Chamou os seus amigos, chamou sua esposa e falou das suas glórias, daquilo que estava acontecendo ali, das suas riquezas, que a rainha Esther tinha chamado ele. Porque de tudo que aconteceu, tudo que estava acontecendo, a rainha Esther falou assim, vou chamar, porque ele quer matar o meu povo, então vamos chamar o rei Assuero, vamos chamar Amã aqui, porque ela chegou diante do rei e achou favor diante do rei. Ele falou assim, pode pedir o que quiser. Ela falou, então vamos tomar um café aqui, né? Crente gosta de tomar café. Falou, vamos tomar um café juntos. Então, rei, chama Amã e lá eu falo o que eu quero. O rei fala assim, pode pedir até metade do reino que eu te dou. E Amã, ele falou assim, olha só, que moral que eu tô. A rainha me chamou para tomar um café. Tô com tudo, tô voando. E fala sobre isso. Mas ele ainda estava indignado ali com Mordecai. Aí eles falam assim para ele, faz uma forca aí então, que aí você vai lá tomar o café, depois você já resolve sair, né? Dessa forca aí, Mordecai já morre nela mesmo. E foi o que ele fez. Foi o que ele fez. Mas, o que Mordecai nos ensina é assim, ó, se contente com o hoje. Se contente em ser alguém que agrada ao Senhor. Se contente em desfrutar. Porque não é sobre aquilo que você tem. É sobre você desfrutar. Amã, ele tinha conquistado tudo, certo? Quem acha que Amã não tinha conquistado tudo? O reino era dele praticamente, o segundo ali, podia tudo. Mas ele estava contente, gente? Não. Ele estava desfrutando? Não. E talvez você está aqui e você não está desfrutando das coisas que Deus tem colocado nas suas mãos. Vai passar, mano. Vai passar. Vai passar. Se você ficar com esse coraçãozinho amargo aí, vai passar. Vai passar. Amã, ele não estava desfrutando daquilo que ele tinha ali agora no reino. Ele estava querendo mais, ele estava querendo que os outros não tivessem razão nenhuma para viver, matava todo mundo mesmo. Isso que ele estava querendo. Em vez dele desfrutar, ele estava conspirando para que as pessoas pudessem cada vez mais adorá-lo. Ele queria o seu nome engrandecido. Ele queria ser grande.
Então tome cuidado de pensar mais no amanhã do que no hoje. Porque sabe, talvez você conheça aquela pessoa que nunca está contente com nada, que não valoriza o que tem, não valoriza as pessoas mais próximas, que vive obcecado em alcançar o inalcançável, que se preocupa mais com a vida do outro do que com a própria vida, talvez você conheça. Que é o terceiro ponto, o tempo é precioso, não vai voltar. Essa hora que nós estamos vivendo agora aqui, ó, não vai voltar não, vai não. Eu sou de 1987, quem é aqui dessa época que você já veio levantar a mão assim? Todo mundo é mais novo ou é mais velho? Quem é mais velho? Levanta a mão. Ah, menos mal, né? Uf. Mas assim, década de 80, década de 70, década de 90, a gente vê uma época maravilhosa. Uma época no qual eu e você, a gente não tinha nada do que tem hoje de tecnologia. A gente não tinha internet em casa, não. Para os mais novos aí, eu não tinha internet em casa, viu? Não tinha internet em casa. A gente... Sabe como que a gente buscava informação? Não era no Google, era enciclopédia de papel, assim, papelzinho, já. GPS, sabe o que a gente põe aqui? Vamos para tal lugar. Qualquer lugar do mundo, você põe o GPS, você se vira. Nosso GPS eram as listas amarelas. Quem aqui nunca ouviu falar de uma lista amarela? Levanta a mão, deixa eu ver aqui. Ó. Tem uma galera que nunca ouviu falar. Eram umas listas, irmão, grande assim, ó, grande. E aí a gente ia ficar olhando para saber qual era o endereço, a rua, assim, ó. Era absurdo, irmão, era loucura. Era essa época que a gente vivia. Os nossos segredos não eram divulgados no Instagram. Muita gente tinha diários, trancava os segredos. Era segredo mesmo. Hoje em dia, todo mundo joga aí nas vitrines. A gente deu uma apertada no tempo hoje. Quem me dá 5 minutos aí? Levanta a mão, deixa eu ver. Quem me dá 5 minutos? 5, 10, 15, 20. Glória a Deus. Nós ouvíamos música no rádio. Os mais novos aí, ouvia música no rádio. E aí, às vezes, você ligava para pedir, aí você já colocava a fita lá para gravar. Porque aí aparecia você falando, né? Então já era, assim, extraordinário. E aí você ainda gravava a música para você ouvir depois. Porque essa música que tocou na rádio, se não fosse as mais tocadas, que tinha lá as mais tocadas, aí tocava mais frequência. Tipo, 2 vezes por dia, assim, entendeu? Aí a gente tinha que gravar para a gente poder ouvir depois, senão talvez a gente nunca mais ouvisse essa música, fácil assim. Gravava a música na fita assim, ó. Não lembro nem se era fita cassete que chamava. Mas pensa bem, gente. A gente tinha uma bicicleta, era um sonho que a gente tinha uma bicicleta, porque nem bicicleta era fácil ter. Não era igual hoje, que assim, a maioria tem carro e se desloca, e é facilidade, tem Uber para levar a gente para qualquer lugar. Meu Deus, gente. Quem aqui pegou táxi na vida antes lá atrás? Eu nunca andei de táxi, que era muito caro. Hoje a gente anda de Uber assim, ó, uma facilidade. Não tinha, não. Se a gente tivesse um compromisso depois da meia-noite, ou depois das 10, que era mais difícil o ônibus, meu Deus, tinha que se arrumar para dormir na casa de alguém, porque não tinha o que fazer. Mas a gente tinha essa bicicleta, a gente tinha liberdade, pedalava o bairro todo, aí você parava assim na casa de um vizinho, na casa de um amigo, você tomava água da torneira. Aquela água maravilhosa da torneira, você tomava assim, ó, era bom demais. Ficava ali na calçada depois sentado, conversando e batendo um papo. Às vezes a tia falava assim, ó, vem aqui, ó, comer um pãozinho com margarina, vem cá. Aí você ia lá comer um pão com margarina, você vivia na casa do povo, né? A gente brincava de futebol na rua, de vôlei na rua. Os golzinhos nossos eram as nossas sandálias, né? Nosso chinelo. Era o nosso golzinho, ou as redes do vôlei, amarrava assim as cordas que atrapalhavam os carros passarem na rua. E ficava até tarde na rua, até a mãe chamar, a mãe gritar. E você entrar, já tinha escurecido já. A gente entrava, não queria nem tomar banho já, né? Queria dormir daquele jeito ali mesmo. Era assim, nossa vida era assim. A gente não tinha essas coisas não, gente. Isso aqui, ó. A gente não tinha celular. Eu fico imaginando como seria conhecer a Flávia nessa época. Porque manda uma mensagem para ela hoje, ela demora 3 dias para responder. Aí você imagina, eu ia ter que mandar o pombo correio naquela época, né? Para chegar até ela. Mas, gente, você marcava um compromisso com alguém, não tinha celular. Você ia para o lugar, já, ó, vamos lá, terça-feira, 8 da noite. Tinha que estar lá. Ou você esperava depois, ou esquece, não tem o que fazer. Não tinha essa. Era raro depois quem tinha telefone em casa e se ligasse,
Aí tinha que falar assim, boa noite, senhora Maria, tudo bem? Queria falar, né, com o Ricardo, ele está? Era assim, não era, oi tia, tudo bem? Não, a galera era educada, a galera, né, apanhava, né, tomava uns lombos ali, né, era educado, sabia se comportar diante dos adultos. Mas nós vivíamos mais, sabe por quê? A gente esperava menos. A gente esperava menos. A gente não tinha tanta informação hoje que fala assim, você pode ter tudo, mas que às vezes você não tem nada, você se frustra, você perde a razão para viver. A gente vivia só. A gente vivia, todo dia era assim, sei lá, pegamos a transição depois de vir a internet, de vir as coisas, mas eu não sei vocês, mas eu lembro que eu acordava cedo, às vezes, para jogar um videogame ali das 7 às 8, porque 8 horas todo mundo acordava para jogar o futebol na rua, para brincar, para estar lá. Era assim que a gente vivia. A gente programava menos e vivia mais. A gente valorizava mais o tempo, as pessoas, as coisas simples. Gente, de ficar na rua conversando, batendo papo ali, talvez hoje você fala assim, nossa, ficar conversando, fazer o quê? A gente perdia horas ali, ó, conversando com as pessoas, com nossos amigos, e era maravilhoso. Sabe por que hoje é um tempo que a gente vive mais angustiado, com uma sociedade mais depressiva, mais ansiosa, mais que deseja tirar a própria vida, porque não tem isso mais, não tem vínculo. Não tem vínculo. A gente, às vezes, tem preguiça de ir na casa de alguém, de bater um papo, conversar. A Flávia sabe o quanto que eu gosto de ir para a casa dos outros. Fiz, falava, vamos para algum lugar? Vamos, bora, vamos lá. Eu gosto de ver gente, eu gosto de estar com gente, eu gosto de estar com pessoas, eu gosto de viver. Ficar dentro de casa fazendo o quê? O que dentro de casa, gente? Tem que viver, tem que estar com gente, a gente precisa aproveitar o tempo, a vida é uma só. É uma só, que é o próximo ponto. A vida é uma só, não vai voltar, gente. Não vai voltar. Não vai voltar, tenha propósitos. A vida é sua, mas o mais precioso dela é deixar legados para que os outros possam viver melhor. Mordecai, um dia ele chegou até Esther e ele falou para ela, ele falou assim, ó, é o seu povo que vai ser morto. É o seu povo. Vá diante do rei, faça algo. E ela ficou com medo, ela falou assim, mas se eu for diante do rei, ele não me receber, ele vai mandar me matar. E ele vira para ela e fala assim, ó, se você não fizer, pode ser que Deus coloque outra pessoa para fazer. Pode ser que Deus tenha te colocado nesse lugar como rainha para esse tempo, para esse tempo, para esse tempo. Deus quer te elevar, Deus quer que você possa ter um nome reconhecido, mas não é para que você possa se engrandecer, mas para que o dia que Ele precisar, Ele possa ser glorificado através da sua vida, através do seu nome. Então tenha propósitos, entenda que não é sobre ser rainha, não é sobre você governar um reino, é sobre você estar à disposição do Senhor em qualquer posição que Ele te colocar. Em que Ele te colocar, você esteja no momento mais difícil da vida de Mordecai, ele se colocou diante de Deus. Ele não foi pedir socorro direto para o rei, ele rasgou as suas vestes, ele colocou cinzas na sua cabeça e se prostrou diante de Deus e falou, Deus, estou aqui. Foi a rainha Esther que mandou chamar ele, falou, o que está acontecendo aí? Por que você está assim? Ela nem sabia. Aí ele contou tudo e falou assim, agora eu te peço, intervenha. Intervenha. E ela foi. E aí, aconteceu o que eu falei para vocês, dela chamar o rei, chamar Amã ali, para ter esse tempo, para que ela pudesse salvar o seu povo, Mordecai era esse homem que sempre incentivou Esther a viver uma vida com princípios, com valores, mesmo que doa, mesmo que possa ser difícil, mesmo que possa custar a sua vida. Viva com princípios. Resista à idolatria. Não se proste a culturas desse mundo, às pessoas desse mundo. Deus te chamou para despertar pessoas nessa geração e não se render aos benefícios que a geração pode te oferecer. Quem sabe não foi para um momento como este que você chegou a essa posição. Essa foi a frase que Mordecai disse para Esther. Quem sabe não foi para um momento como este, para essa noite que Deus te chamou,
para que você venha entender que a razão para que você viva hoje é estar na presença de Deus. A razão para que você viva hoje foi pregada no madeiro, na cruz. É Cristo a sua razão para viver. É Ele que se fez amor por mim e por você, que se fez carne, te trouxe vida e te resgatou do império das trevas, te trouxe para o reino da luz. É Cristo que te trouxe a esperança onde só havia desesperança. É Cristo quem pagou o preço da sua vida com sangue. É Cristo. É Cristo que tem que ser a sua razão para viver. É Cristo quem é a sua alegria, a sua recompensa. É Ele. É Ele. Quando você tiver esse coração, quando você tiver esse entendimento, quando você não se preocupar com as posições privilegiadas que você possa alcançar nessa vida, mas com a presença do Senhor, você vai alcançar a sua maior razão para viver, que é Cristo, que é Ele. Se coloque em pé no seu lugar, por gentileza. E nesse último ponto que eu falo com vocês, para que você entenda a preciosidade da vida, é que é somente uma vez que você vai viver. Daquilo que nós cremos, a nossa fé não tem reencarnação não, gente. É uma vida só. É somente essa vida que você vai viver. É dessa forma. E entender que Deus é quem guerreia por você. É que mesmo se você está sendo injustiçado, se você não está sendo reconhecido, a verdade sempre vem à tona. Deus sempre revela. No capítulo 6 do livro de Esther, vai dizer que depois de Esther chegar diante do rei e falar com ele nem dormiu. Ele não conseguia dormir. Naquela noite o rei não pôde dormir. Então mandou buscar o livro dos feitos memoráveis. Imagina só, o cara estava com insônia lá, aí falou assim para o servo, busca lá os livros, vamos ler aqui, o que aconteceu, para ver se eu dou uma melhorada aqui, no meu ânimo, vamos ver o que aconteceu já aqui no nosso reino, para entender. E aí achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado Bigtã e Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham planejado matar o rei Assuero. Olha só, olha Deus agindo aí. Olha Deus trazendo a realidade, a verdade à tona. Então o rei perguntou, que honras e distinções foram conferidas a Mordecai por ter feito isso? Os servos do rei que o servia responderam, ele não recebeu nenhuma recompensa. Você está preparado para viver tudo aquilo que Deus tem para você? Você está preparada para viver tudo aquilo que Deus tem para você? Então confia nele. Então não se proste às idolatrias, aos ídolos desse mundo. Não se proste aos prazeres desse mundo. Não se renda a uma vida de pecado. Mas confie no Senhor. Confie no Senhor. Porque a verdade sempre vem à tona. Seja leal ao Senhor, confie nele. Não force as portas, gente. Não força, não precisa. Lembra? Deus abre as portas? Abre, mas a palavra diz também que ele fecha. Então não força, talvez não seja Deus que esteja aqui essa situação para você, para a sua vida. Talvez você ache que isso vai ser tão relevante e importante para você que vai mudar o seu contexto, a história, mas não vai te levar à desgraça. Então não force as portas. Porque se necessário, Deus pode usar o seu maior inimigo para te abençoar. Porque sabe quem o rei Assuero mandou chamar para trazer honras agora para Mordecai? Amã. Mandou chamar Amã. E o rei chamou e falou assim, ei Amã, olha só, o que você faria para um homem que me livrou da morte, um homem que fez com que eu descobrisse uma conspiração contra mim, que honras você daria? Ele falou assim, eu daria as maiores honrarias, eu daria o reino, eu faria com que ele fosse colocado diante do povo, celebrado, amado, porque no coração dele, quem era esse homem? Era ele. Aí o rei fala assim, gostei, então eu quero que você faça isso, chama Mordecai, porque foi ele. Hã? Como assim? Deus pode usar o seu maior inimigo para te abençoar. Deus pode usar as maiores perseguições, as maiores aflições, pode ser as maiores bênçãos e curas na vida de pessoas. Já parou para pensar que aquilo que você tem superado, aquilo que você superou que foi tão difícil, hoje é cura na vida de alguém que está passando por isso?
Deus faz infinitamente mais do que aquilo que nós imaginamos. Não é necessário que a gente se engrandeça, é necessário que a gente glorifique a Deus, é necessário que nós glorifiquemos ao Senhor. Amã tinha um plano para acabar com a vida de Mordecai, mas Mordecai vivia um plano que não era dele. Se você viver os planos de Deus, nada vai poder te parar, nada vai poder te fazer desistir, porque você vai estar sendo cuidado por aquele que te criou. Se você viver os planos do Senhor e não mais os seus planos, você vai poder vivenciar de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida e para a sua história, e independente se hoje está bom ou se está ruim, você vai estar glorificando o nome dEle. Está glorificando o nome dEle. E tudo isso aconteceu. E depois daquele café entre o rei, Esther e Amã, descobriu tudo o que estava acontecendo. E aí, aquela forca que Amã tinha feito foi para ele. Não adianta você querer buscar razões para viver aqui nessa vida que partam de benefícios aqui dessa terra, de conquistas aqui dessa terra, porque senão o seu fim pode ser igual de Amã, o seu fim em si mesmo, o seu fim nas suas próprias concupiscências, nos seus próprios pecados. Mas o que você tem que fazer é buscar a razão para viver no Senhor, é glorificar o nome dEle, é engrandecer o nome dEle. Então o que você tem construído hoje, o que você tem feito, quais as suas razões para viver hoje? Hoje você pode estar aqui sem esperança, sem forças, esquecido. Tudo pode estar dando errado na sua vida, você pode estar sendo injustiçado, você pode estar levando a culpa por causa de pessoas, e não é você quem fez isso. Mas saiba que um dia, alguém se compadeceu por você. Do jeito que você está hoje, com o coração do jeito que você está hoje. Um dia alguém olhou para você e te amou. Um dia alguém olhou para você e falou assim: todos estão condenando. Todos estão condenando. O preço é caro, mas eu vou pagar. Eu vou pegar. Um dia Deus olhou para nós, míseros pecadores, e falou assim: eu enviarei o meu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha a vida eterna. Porque Jesus um dia olhou para mim e para você, mesmo em meio a tantas dúvidas, mesmo em meio a tantas angústias, mesmo em meio a tantas vezes a gente dizer que não temos razões para viver, e nos amou e se entregou por mim e por você. Mesmo um dia, nós, míseros pecadores, não tínhamos a mínima possibilidade de nada, Deus olhou para mim e para você e se pôs no nosso lugar, Ele se fez amor no seu lugar, para te trazer vida, para te trazer esperança, para ser luz onde havia escuridão, para ser esperança onde havia desesperança, porque na cruz Ele gritou: Tetelestai. O preço foi pago. O preço foi pago. Aquela cruz é igual àquela forca. A forca era para Mordecai, mas Deus interveio. E a cruz, quem merecia era você. A cruz, quem merecia era eu. Somos nós que somos pecadores, mas foi Jesus quem morreu no nosso lugar. Foi Jesus que nos trouxe uma razão para viver hoje. Então, fixe os seus olhos no Senhor. Coloque o seu coração diante de Deus. Coloque as suas esperanças em Cristo. O seu maior relacionamento é com Ele, um relacionamento vertical, te traz os relacionamentos horizontais. Se preencha do amor de Deus, se preencha da alegria dEle, seja cheio da razão para viver, que é Cristo, porque foi Ele que se entregou por você, foi Ele que te trouxe vida, é Ele que é a nossa esperança, é Ele que é a nossa salvação. Coloque seu coração diante de Cristo nessa noite. Eu não sei as suas mazelas, as suas angústias, mas Ele veio essa noite para te dizer: eu trago vida ao seu coração. Eu sou a razão para que você possa viver.